Queridos, queria pensar um pouquinho hoje com vocês sobre um momento em que a nossa sociedade vive. Vivemos tempos aí onde muitas pessoas buscam o que eles chamam de o seu lugar de fala. Muitas pessoas querem ter um lugar de fala, querem ser ouvidos. E é natural que isso aconteça, e é bom que isso aconteça. Nós precisamos lutar pelos nossos direitos, precisamos realmente nos posicionar e sobre assuntos diversos. Talvez você tenha alguns posicionamentos e muitas vezes você tem medo, vergonha de se posicionar, porque como é que eu vou ser visto, o que vão falar de mim? Afinal de contas, eu sou cristão, será que eu devo falar isso, será que eu não devo? Mas o fato é que, se você andar aqui na redondeza da igreja, passar aqui uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, começa na terça, na quarta-feira, já começa o movimento. E você vai identificar várias tribos, várias pessoas que se identificam com aquele grupo de pessoas que estão ali. E eles buscam estar juntos, eles buscam o seu lugar de fala, eles buscam companhia de pessoas que se posicionam da mesma forma que eles se posicionam. Mas é interessante que quando a igreja ela se levanta e ela vai se posicionar, em alguns momentos ela é taxada como uma igreja que é antiga, antiquada, parou no tempo, retrógrada. E a gente começa a olhar, talvez o nosso posicionamento, as nossas argumentações como crença, valores, muitas vezes julgados como intolerantes. Mas nós precisamos também nos posicionar. Nós, como igreja, também precisamos nos posicionar. Todo mundo tem direito de expor as suas opiniões. Todo mundo tem direito de colocar e de buscar o seu lugar de fala, sim. Agora, tem determinadas situações em que, se eu me posiciono contrário ao que o outro pensa, eu estou sendo intolerante. Isso não é uma verdade. Outro dia, recebi uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa que se converteu, que vem de uma outra religião, e ela sempre se sentia, quando estava nessa outra religião, como que atacada pelos evangélicos. E ela falava assim: pastor, interessante que quando eu estava do outro lado, e eu vivi isso durante anos da minha vida, eu olhava para a igreja evangélica como alguém que me atacava. E quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as coisas mudaram. E eu passei a ser atacada pela religião que eu frequentava. Eu falei, ué, então quando eu estava lá, nós lutávamos para que isso não acontecesse, agora eu me converti, aceitei Jesus, e eu sofro então dessa forma? Porque você não tem o direito de pensar o contrário. Porque quando nós nos posicionamos de uma forma contrária, o mundo tenta nos calar. Hoje, nós precisamos nos posicionar como igreja. A sociedade tenta imputar a qualquer custo, goela abaixo da igreja, aquilo que eles entendem que é certo ou errado. Se os nossos princípios, os nossos valores que são pautados na Bíblia, na palavra de Deus e na vida de Cristo, quando nós colocamos isso, aí não somos bem aceitos. Aí não pode. Mas o fato é que Deus nos chama para sermos uma igreja que se posiciona. Uma igreja que se posiciona sem deixar de lado o amor, sem ser arrogante, sem a pretensão de enfiar goela abaixo o evangelho. Até porque a palavra de Deus diz que nós devemos evangelizar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas precisamos nos posicionar. Como igreja, precisamos colocar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós entendemos ser a verdade. Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá no texto de Daniel, capítulo 1.
O tema da nossa mensagem de hoje: tome uma posição. Enquanto eu refletia sobre essa mensagem, me veio uma frase muito conhecida na cabeça, que talvez você já tenha ouvido falar, de Martin Luther King, um pastor batista que ficou muito famoso na luta contra a segregação racial. Ele vai dizer o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Martin Luther King, ele se posicionou, foi um homem que se posicionou. Jesus Cristo, quando nós olhamos para a vida de Jesus, um homem que se posicionou diante de uma sociedade, alguém que levantou a sua voz, alguém que foi contrário àquilo que os judeus pregavam. Ele veio trazer a verdade, ele veio se posicionar. Lá em Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1, o texto diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes os nomes: a Daniel, o de Beltesazar; Ananias, Sadraque; Misael, Mesaque; e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para ele se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de legumes para comer e água para beber. Olha aí, ó, coisa boa, o lanche bom para a célula. Depois compare a nossa aparência à dos jovens que comem a comida do rei, e trate os servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam na comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida, o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, dava-lhes legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Deus.
E nós queremos te pedir, fala conosco nessa manhã, através do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui está uma história, a história de Daniel. Muitos de nós conhecemos essa história. As crianças, desde pequenininha, ouvem as histórias, e entre elas aí, a história de Daniel. Eu lembro que eu tinha lá um DVD, né? Os jovens de hoje não sabem nem mais o que é DVD, mas tinha um DVD lá em casa, e a gente colocava lá para Malu, Mateus assistirem. O Lucas amava aquele DVD, e contava lá a historinha de Daniel. Gente, Daniel estava ali, naquele local. Ele primeiro estava na sua cidade, junto com o seu povo, povo de Israel. Só que o povo havia se perdido. O povo tinha perdido o temor a Deus. O povo começou a viver o paganismo. O povo começa a esquecer Deus, esquecer o seu relacionamento com Deus, viver uma vida de religiosidade. Então, o texto vai dizer que Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. Quando isso acontece, havia um costume, você repara que isso está lá no texto. Aqueles invasores chegavam, eles chegavam arruinando toda a cidade. Imagina, você está dentro da tua cidade, nos dias de hoje você vê, em tempos de guerra, atrocidades acontecendo. Imagina naquela época. Os soldados entrando, estuprando mulheres, pegando crianças, batendo em todo mundo, matando as pessoas, levando seus utensílios, até os utensílios da casa do Senhor, do templo, foram levados. Aquele povo era um povo violento. Cometeram muitos abusos contra o povo de Israel, nesse momento em que a cidade ela é tomada. E Daniel estava ali, acompanhando tudo aquilo. Ele e seus amigos. De repente, esse mesmo homem, Daniel, é levado para essa terra da Babilônia. Era costume deles pegarem os jovens mais bonitos, os jovens fortes, os jovens que tinham uma capacidade de crescer, e levar para que eles pudessem receber a cultura então daquele povo. Então o texto diz que eles passariam por 3 anos de ensino, iriam aprender a língua local, o idioma local, iriam entender da história daquele povo, receberiam roupas, receberiam alimentos, alimento do rei, a mesma comida do rei, era a comida que eles comiam, deveriam comer. E naquele momento, quando Daniel e seus amigos chegam naquele lugar, eles percebem que toda aquela comida, ela era consagrada. Ele fala assim: eu não posso fazer parte disso. Alguém que se posicionou, alguém que olhou diante das circunstâncias e falou assim: eu preciso tomar uma posição. E a posição dele foi o seguinte: eu não vou participar disso. Se eu sei que essa comida ela é consagrada, eu não vou comer. Eu vou ter que dar um jeito. Eu não posso participar desse negócio. E ele então chama lá o oficial, conversa com ele e faz uma grande sugestão ali de fazer um teste durante 10 dias, comendo aquele legumezinho no vapor, né? Aquela comida gostosa, maravilhosa que você ama, né? É o lanche da sua célula toda semana. Oh, glória a Deus, né? Frutas, legumes, né? Uma sopinha. Mas ele se mantém ali firme. Ele não queria participar das iguarias do rei. Ele não queria comer aquela comida que era consagrada. Então ele começa a comer. Depois de 10 dias, aquele homem retorna e vê que ele continuava ali, bonitão, forte, mais saudável ainda. E ele então permanece com a sua dieta, com a sua comida separada. É interessante que a partir de um posicionamento de Daniel e dos seus amigos também, Deus honra aqueles jovens. Eles então começam a estudar, eles começam a adquirir aquele conhecimento, mas sem deixar para trás aquele povo que eles pertenciam, a história do seu povo. Eles começam a viver aquilo ali, mas olhando sempre para aquele que era o seu Deus. Eles podiam jogar tudo para o alto, falar assim: não, agora que se lasque lá o povo de Israel, eu estou aqui, estou bem, tem comida, tem bebida, tem roupa de marca, olha só que coisa boa, agora eu faço parte da presença do rei aqui, que se lasque o povo lá. Mas não, eles estavam ali e preocupados com o povo de Israel.
Daniel, o texto vai dizer, quando ele se apresenta lá diante do rei junto com seus amigos, eles estavam ali entre o top 5 dos mais inteligentes daquele reino. Os 4 jovens mais inteligentes que tinham naquele lugar. Deus deu conhecimento e sabedoria para eles. Eles viveram algo a partir de um posicionamento em Deus. A partir de um posicionamento, eles conseguiram alcançar o coração daquele rei também. A mensagem de hoje, nosso título é Tome uma Posição. E a primeira lição que nós conseguimos extrair desse texto está lá no versículo 1. Não renuncie a Deus. Tome uma posição, mas não renuncie a Deus. O texto diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do seu templo. E levou os utensílios do templo para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e colocou-o na casa do seu tesouro. Interessante que Daniel estava ali, vivendo distante do seu povo. Imagina o Daniel passeando por aquele lugar, andando pelas ruas, e de repente ele se depara com um templo. Quando ele olha para aquele templo, ele fala assim: espera aí, esse utensílio pertence ao meu povo, isso estava lá no templo, onde nós adorávamos o Senhor, e agora ele está aqui. O que isso está fazendo aqui? Imagina o coração de Daniel, quando ele vê que o povo não somente foi assolado, não somente apanhou, foi violentado, mas como também teve os utensílios da casa do Senhor roubados, e levado para o paganismo. O povo, o texto vai dizer que eles estavam distantes do Senhor, e o texto começa dizendo que o Senhor, ele permitiu, ele entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O povo se distanciou de Deus, saiu debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. Então Deus vai lá e entrega aquele povo para Nabucodonosor. É interessante, irmãos, que quando nós saímos da proteção do Senhor, quando nós saímos debaixo do guarda-chuva de Deus, nós ficamos vulneráveis. O povo se afastou de Deus. O povo deixou Deus distante. O povo começou a viver uma religiosidade, substituindo aquilo que era um relacionamento com Deus por uma idolatria. Eles se apegaram ao fato de que o templo do Senhor estava na cidade. Não, o templo do Senhor, ele está aqui conosco. Então, Deus não vai deixar acontecer nada com a gente. Religiosidade. Quantas vezes nós vivemos isso? Nós chegamos até a igreja, participamos da igreja, vamos para a célula, participamos da célula, mas vivemos uma vida vazia, uma vida sem relacionamento, uma vida onde Deus está distante, pura e simples religiosidade. E nesse momento, quando o povo estava vulnerável, o Senhor permitiu que eles fossem entregues naquela guerra. Muitas vezes, nós estamos ali como esse povo de Israel. Nos contaminamos com a cultura, com os padrões do mundo, dos lugares que frequentamos. É interessante porque quando você está lá no seu trabalho, você não tem como escolher. Você está ali vivendo dentro de uma sociedade por 8 horas, 7 horas, 10 horas, quanto tempo você trabalha? Aquela cultura da sua empresa, às vezes você vive mais aquilo do que a sua casa. Talvez lá na sua faculdade, você vive mais tempo na sua faculdade do que em outros ambientes. E o quanto isso tem influenciado na sua vida? O quanto isso tem feito com que você absorva essa cultura e ela passe a ser a sua cultura? O povo de Israel estava vivendo assim. O povo de Israel começou a conviver com outros povos e deixar Deus de lado. Começou a aceitar como realidade algo que não era o que Deus tinha para eles.
deixamos de lado o nosso tempo a sós com Deus, deixamos de lado a nossa leitura bíblica, deixamos de lado as 72 horas de oração, deixamos de lado o frequentar e estar na célula, deixamos de lado o cuidar de alguém, deixamos de lado uma vida com Deus. E quando nós olhamos isso aqui dentro do texto, nós percebemos que esse caminho é um caminho que muitas vezes ele é difícil de retornar. Você se torna um cristão morno, um cristão sem sal, um cristão que não salga mais o mundo, um cristão que absorve o gosto e a cultura por onde ele anda, um cristão que não se posiciona, um cristão que quando alguém está ali contando uma piada imoral, está rindo junto. Um cristão que quando alguém está falando mal da igreja, ele está lá, silenciado, quietinho. Né? A igreja, a pastora. Não, meu irmão. A gente precisa se posicionar. Não podemos deixar Deus de lado. Não podemos abrir mão de estar com Deus, aonde quer que a gente esteja. Eu por várias vezes estive diante de pessoas que se assustaram com o meu posicionamento, com muito amor, com muito carinho. Mas não deixei de me posicionar. Às vezes, a pessoa vem fazer piadinha, né? Ah, vou para a igreja para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Aí eu falo, pô, meu irmão, não fala isso não. O que você conhece de igreja? Pô, eu sou cristão. Pô, você quer saber mais como é que funciona? Eu te falo, te explico. Mas, pô, não fala o que você não sabe. Então, assim, com amor, a gente precisa sim se posicionar. A igreja do Senhor não pode se calar. Nós não podemos aceitar aquilo que a sociedade tem tentado impor na nossa mente, na vida dos nossos filhos. E às vezes a gente traz isso para dentro da igreja. Quando nós olhamos para esse povo aqui, nós vemos um povo que estava servindo a Deus, um povo que tinha ali os seus utensílios. Imaginem, começaram a pegar tudo aquilo e levar para os templos pagãos. O povo abandonou Deus de tal forma que aquilo que era uma referência, aquilo que representava a presença de Deus dentro daquele lugar, foi levado para um templo pagão. Perderam completamente o temor ao Senhor. Perderam completamente. Foram desconstruídos, mas Daniel não. Daniel se posicionou. Daniel se levantou. Daniel acreditava que Deus era com ele. Daniel renunciou, inclusive, às comidas, aquilo que o rei estava dando para ele. Ele falou assim, eu vou fazer diferente, eu preciso me posicionar, eu quero ser um jovem aqui, que vai mudar a história desse lugar. Eles vão conhecer Deus através de mim. Nós precisamos ser como Daniel. Não podemos abrir mão de estar com Deus. Não podemos abrir mão de nos posicionarmos aonde quer que nós estejamos. Daniel, ele não abriu mão. Ele falou, tem um preço a pagar, mas vale a pena, porque Deus está comigo. Eu não vou abrir mão dele. A segunda coisa, tome uma posição. Não carregue com você o seu peso de dor. Irmãos, quantos de nós vivemos passados terríveis? Nós falamos sobre isso aqui alguns domingos atrás. Daniel, ele estava lá na Babilônia. Ele era um homem segundo o coração de Deus ali. Ele tinha aliança com Deus. Ele era um homem que buscava servir a Deus. Se posicionou diante do rei e falou assim, eu não abro mão do meu Senhor. Eu vou estar aqui, mesmo que eu tenha que pagar um preço, eu vou escolher por não comer a comida do rei. Eu não quero comer. Naquele momento, ele pode passar pelas ruas, olhando todos aqueles utensílios e se lembrar do seu povo. Imagina você viver um momento de guerra. Imagina você olhar para a tua história e todo dia que você deitar a cabeça no seu travesseiro, você lembrar assim, poxa, a fulana que era minha vizinha, foi estuprada por aqueles soldados que invadiram lá a minha cidade. A minha mãe foi espancada. O meu irmão foi levado cativo. Fulano morreu. Havia uma dor no coração de Daniel. Daniel olhou para aquela situação e falou assim, peraí, a lembrança ela vem, existe um passado, e um passado recente, um passado que estava ali, vivo, latente, gritando. Alguém que olhava para aquela dor e falava assim, como é que eu vou viver com isso? Como é que eu vou servir a esse rei
sabendo tudo que ele fez com o meu povo, com a minha família, com os meus amigos. E Daniel, ele não fica ali murmurando, ele não fica ali se queixando, ele olha para aquela situação, ele tem a sua identidade trocada, o seu nome foi trocado. Alguém que chega ali, olha para ele e fala assim: olha, a partir de agora o seu nome não é mais Daniel. Daniel, Deus é o meu juiz. A partir de agora eu vou te dar um outro nome. E ele recebe o nome de Beltesazar. O Deus Bel protege a vida do rei. Olha só que afronta. Toda vez que ele era chamado pelo seu nome, havia algo que reportava ele para o seu passado, para a sua história. Algo que trazia à memória o sofrimento que ele havia vivido, para chegar até aquele lugar. Mas nós não podemos carregar conosco a dor do passado. Alguém que quer se posicionar em Deus não pode ficar carregando a dor do passado. Eu lembro aqui do pastor Rubem. Quem conhece o pastor Rubem, pastor da Igreja Batista Atitude, lá de Nova Iguaçu, um querido, um pastorzão. Ele tem uma história, um testemunho lindo, maravilhoso. Um homem de Deus, hoje um homem de Deus, mas um homem que há tempos atrás sofreu, e sofreu muito, com abusos do seu pai. Um homem que apanhava, um pai que era extremamente violento, um pai que usava palmatória para agredir os seus filhos, um pai que batia na mãe, um pai que marcou a história daquela família por ser um homem tão violento. Aquela história ele carregou durante toda a sua vida e carrega até hoje. Todas as vezes que o pastor Rubem, ele prega e ele fala sobre essa história, eu imagino o quão difícil deve ser para ele reviver aqueles momentos. Só que tem algo interessante na vida de Daniel, e que eu olho também na vida do pastor Rubem. Alguém que usou a sua dor para curar outras pessoas. Alguém que olha para aquela dor e fala assim: espera aí, isso não pode determinar o meu futuro. O meu passado, ele não pode determinar o meu futuro. A minha história, a minha marca, ela precisa servir para algo muito maior do que isso. As tragédias da vida, elas acontecem, irmãos. Infelizmente, elas acontecem. E aconteceu com Daniel também. Mas alguém que se posiciona não pode carregar essa marca a vida inteira e ficar valorizando isso. Valorizar o que aconteceu é ruim, mas olhar para aquilo que aconteceu como remédio e garantir para o outro a cura, isso é maravilhoso. Quando a gente ouve o testemunho do pastor Rubem, não tem como a gente imaginar que Deus é um Deus perdoador, é um Deus que muda as nossas histórias. Não tem como a gente olhar para a vida de Daniel e ver um homem que se posicionou, um jovem que se posicionou diante daquela sociedade, diante daquele reino, mesmo colocando a sua dor no bolso, mesmo entendendo o seguinte: eu estou sofrendo porque eu estou vendo o meu povo ser castigado, eu estou sofrendo porque o meu povo se afastou de Deus, eu estou sofrendo por tudo isso que está acontecendo com o meu povo, mas eu preciso ser diferente, eu preciso me posicionar diante de Deus, eu sei que Deus pode me usar, eu sei que Deus pode transformar a história do meu povo através de mim. Será que nós temos vivido isso? Será que as tragédias da nossa vida, elas têm nos paralisado? Será que o seu passado tem sido algo que tem marcado a tua história ao ponto de você não conseguir mais se posicionar diante de Deus? E aí você abre mão do Senhor? E aí você abre mão do teu ministério? Pastor, eu fui muito machucado na igreja onde eu frequentei. Irmãos, deixa eu te falar, hoje é um outro tempo, você está numa outra igreja, vivendo uma nova história. Não deixa isso te paralisar. Se posicione diante de Deus. Caminhe com Ele. Quantas pessoas sofrem demais no presente, porque um dia foram agredidas, porque um dia foram injustiçadas, porque um dia foram castigadas, abandonadas, e aí não conseguem superar esse passado. E aí começam a colocar a família em risco. Eu conversava com uma pessoa outro dia,
Alguém que viveu o abuso do pai. Eu imagino o quanto deve ser difícil, meus irmãos, você ser abusada pelo próprio pai. E essa pessoa, ela carrega marcas na sua vida, até hoje. Marcas no seu relacionamento. Marcas de alguém que não consegue se relacionar com seu próprio marido, porque vem à memória aquele passado. Mas eu dizia para ela, eu falava, minha irmã, você precisa romper com isso. Você precisa deixar isso para trás. Você precisa avançar agora num tempo novo que Deus tem para você. Se posicione diante disso. Não permita que o teu passado defina hoje a sua vida e não defina o seu futuro, porque você começa a colocar outras coisas a perder. Agora você começa a colocar o seu casamento em risco. Você começa a colocar a tua história presente em risco. Por conta de um passado que te machucou. Por conta de uma história muito triste mesmo. Uma história que dói. Mas uma história que precisa ser vencida. Uma história que não pode alimentar hoje a sua vida. Alguém que se posiciona é alguém que precisa deixar para trás aquilo que aconteceu. Daniel, ele continua. Ele não deixa a angústia lhe paralisar. Olha o que diz lá em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Daniel guardou o seu coração. Daniel entendeu essa palavra. Daniel olha para a vida dele e fala assim, eu preciso guardar o meu coração, porque esse povo maltratou o meu povo, esse povo é o inimigo. E eu estou aqui, eu preciso vencer isso. Eu preciso guardar meu coração enquanto eu estiver aqui. Tome uma posição diante de Deus. Irmão, não permita que as tragédias da vida elas te aprisionem lá no seu passado. Não permita. As tragédias da vida, elas precisam ficar lá. Você precisa viver esse algo novo que Deus tem para você. Se posicione diante de Deus. Rompa com essas feridas. Desde que elas sejam cicatrizadas. Para de cutucar. Para de ficar igual criança mexendo na ferida do passado. Para. Tome uma posição. Terceiro ponto, mas mantenha a paz com todos. Nós precisamos nos posicionar, mas precisamos manter a paz com todos. Olha o que diz lá no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel estava ali, ele sabia que ele precisaria se abster daquela refeição, da comida que era consagrada. E o que ele faz? Daniel inteligente, um homem sábio, ele vai lá, começa a conversar com quem? Com o chefe da guarda. Ele fala, você que é o responsável aqui? Sou eu. Pô, tudo bem? Prazer, eu sou Daniel. Ô Daniel, tudo bem? Tudo jóia. Daniel, o que você manda? Seguinte, rapaz, eu queria comer um legume aí. Sabe que dá para a gente ficar fora dessa dieta aí? Eu sou vegano, sou vegetariano, não como carne não, será que tem como? E aí ele fala assim, rapaz, você vai me encrencar, cara, você vai me arrumar problema, eu vou te dar uma dieta diferenciada, daqui a pouco o rei vai arrancar minha cabeça fora. Ele falou, pô, faz um teste aí, vamos lá, 10 diazinhos só, 10 dias, me dá 10 dias. E aí o cara fala assim, tá bom, vou correr esse risco. Ele ganhou o coração daquele cara, chegou perto dele, mostrou uma necessidade, manteve a paz com ele. Você imagina se Daniel chega ali e fala assim, eu não vou comer de jeito nenhum essa comida, eu não como comida consagrada, sou crente, não posso comer isso não. Mas não, ele olha para aquela situação e fala assim, peraí, eu preciso ser sábio. Se eu disser que eu não vou comer, não tem jeito, eu vou ter que comer, ou então eu vou morrer, vão me matar. Estou contrariando uma ordem do rei. Ele começa a fazer amizade. Ele começa a bater lá naquele cara. O oficial falou assim, poxa, Daniel é um cara bacana. Daniel é um cara gente boa. Alguém que não agiu de forma impulsiva. Alguém que não agiu com raiva. Alguém que olhou para o outro, não como seu inimigo.
Mas ele falou assim, opa, eu acho que eu posso ter um aliado aqui. Nós precisamos ser inteligentes, meu irmão. Os nossos posicionamentos precisam ser inteligentes. Você não pode sair dando pancada em todo mundo. Durante muito tempo, infelizmente, a igreja se posicionou dessa forma. A igreja bateu muito nas pessoas. E sabe o que eu ouvi durante muitas vezes na minha caminhada? Eu não vou para a igreja não, porque aquilo lá não é para mim. Meu irmão, a mesa é para todos. Jesus veio por todos. O meu pecado não torna você mais pecador ou menos pecador. Nós somos pecadores. Você não é mais santo do que eu e eu não sou mais santo do que você. Nós estamos no mesmo balaio. Todos somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Daniel entendeu isso. Daniel, quando olha para essa situação, ele fala assim, peraí, eu preciso me posicionar, mas se eu bater de frente, eu vou morrer. E ele obedece. Ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Crente, alguém que se posiciona com sabedoria e com inteligência. Não seja grosseiro com as pessoas. Às vezes você está lá naquela roda de amigo, como eu falei, vem uma piadinha. Dá vontade de voar no pescoço de um. Dá. Porque ele está mexendo com a tua fé, pô. Está querendo te desmoralizar, às vezes até na frente das pessoas, te envergonhar. Aí você vai lá e vai querer retrucar na mesma moeda? Não, pô. Você vai chegar para ele e vai conversar. Falar, meu irmão, olha só. Chama no canto, conversa com ele. Sabe, rodinha de conversa, não é lugar para você bater boca ali. Não, pô. Chama o camarada no canto, pô, você fez aquela piada lá, cara. Pô, você sabe que eu sou cristão. Você está me desrespeitando. Pô, nunca te desrespeitei. Por que você vai fazer isso comigo? Nós precisamos nos posicionar. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas ele começa dizendo aqui, ó, esforcem-se para viver em paz com todos. Nós precisamos aprender isso, viver em paz com o outro. Precisamos nos posicionar, mas precisamos viver em paz. Quando, certa vez eu fui lá na prefeitura, fui resolver um problema lá de documentação que eu precisava da empresa. Cheguei lá na prefeitura, e aí eu não estou falando aqui mal de funcionário público não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, me perdoem, mas a gente sabe que em determinadas repartições é difícil você conseguir alguma coisa. Você chega lá para obter uma informação, parece que a pessoa está fazendo um favor para você. É difícil você conseguir uma informação às vezes, quem dirá uma documentação. É uma falta às vezes de informação, um jogo de empurra, é para lá, vai para cá, e algo que você poderia resolver às vezes, uma ida lá em 15 minutinhos, não, você fica lá o dia inteiro, sai de lá e ainda não resolve. E eu fui lá para resolver uma documentação que eu precisava da empresa. A gente estava participando de uma licitação. Precisava daquele documento. Era um documento que nós temos direito. Cheguei lá, tinha dado entrada, fui no dia, na audiência. Cheguei lá, a pessoa que estava marcada a audiência não foi. Aí veio uma outra pessoa para me atender. Não, eu vou fazer um favor aqui para você, porque a pessoa que estava não veio hoje, né? Então eu vou te atender, eu vou fazer o favor de te atender. Falei, que bom. E aí cheguei lá, entrei, a pessoa com mau humor. Pensa numa pessoa mal-humorada, carrancuda. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Só que eu precisava do documento. Eu comecei a orar. Comecei a falar, Deus, me dá a estratégia aí. E eu comecei a olhar para aquela mulher, e eu comecei a brincar. Falei, poxa, que legal, né, aqui, tal, não sei o quê. Olha, isso aqui, aquilo outro, tal, brincando, conversando e falando das coisas da vida. Daqui a pouco, meu irmão, eu sei que a impressora não funcionava, ela não conseguia sair com o documento. Eu falei assim, pronto, é hoje, ela não vai querer me entregar esse documento. E a gente estava prestes a acontecer lá a licitação, precisava desse documento. Eu falei assim, não tem jeito, eu tenho que sair daqui com esse documento hoje. E na conversa, na paciência, na sabedoria, aquela mulher mandou o documento para outra pessoa, de um outro setor, a pessoa imprimiu o documento, eu saí de lá com o documento. Irmãos, sabedoria. Imagina se eu chego lá e bato de frente com ela. Imagina se eu chego lá e falo para ela assim, peraí, quem paga o seu salário sou eu, tá? Eu sou um cidadão, pago meus impostos em dia.
Você tem a obrigação de me entregar esse documento. Ela fala, hoje mesmo que tu sai daqui com esse documento, miserável. Vai buscar esse documento onde você quiser, porque aqui você não vai ter. O meu objetivo era sair de lá com o documento. Sair de lá com o documento. Às vezes a gente começa a bater de frente, porque a gente não entendeu que Hebreus está dizendo, nós precisamos ter paz com todos. Daniel nos ensina isso. Quando a gente olha para a vida de Daniel, ele está numa situação difícil. Está numa situação ali, que ele olha para aquilo e fala assim, como é que eu vou sair daqui? Mas ele faz amizade, ele começa a sair pela tangente. Homem inteligente, mulher inteligente. Nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos ser pessoas que olham para essas circunstâncias e falam assim, peraí, ei, calma. Às vezes o irmão chega, até na igreja mesmo, afoito, afobado, cheio de problema, e ele vem descarregar em cima de você. Aí o que você tem que fazer? Você precisa acalmar. Você precisa ser inteligente. Você precisa manter a paz. Eu tenho um posicionamento diante de Deus, então eu preciso trazer paz sobre aquele ambiente. Aonde eu estiver, eu vou promover a paz. Por último, tome uma posição. Não troque os planos de Deus por algo que é momentâneo. Versículo 17. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Olha só. O versículo ele vai dizer aqui que Deus derrama uma unção sobrenatural, poderosa, sobre a vida de Daniel e sobre a vida de seus 3 amigos. O texto diz que eles se posicionaram diante do Senhor, abriram mão de comer aquilo que era consagrado, fizeram a vontade de Deus, caminharam com Ele, e eles foram recompensados. Deus se manifesta na vida deles, eles passam a viver o sobrenatural. Deus derrama uma inteligência sobrenatural sobre a vida daqueles homens. E sobre a vida de Daniel, algo a mais. Sobre a vida de Daniel, ele derrama, inclusive, o dom de interpretar sonhos e de visões. Se você quer viver algo sobrenatural com Deus, você precisa se posicionar. Se você quer viver algo sobrenatural com Deus, você não pode trocar aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Quantas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por algo que é momentâneo? Às vezes, um momento de prazer é algo que vai passar muito rápido, mas a gente não abre mão. Daniel estava ali. Ele tinha acesso a todas as coisas que o rei proporcionava a ele. Imagina, comida boa, vinho bom, roupa boa, frequentando os melhores lugares, comendo na mesa do rei, participando de todas as decisões. Sai dali 3 anos de estudo, com emprego público garantido. Saiu de lá, se formou na escola da Babilônia, e depois ia servir para o rei, ia servir o rei. Mas quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente vê um homem que se posicionou. A gente viu um homem que não abriu mão daquilo que era eterno, por algo momentâneo. Aquilo custou inclusive quase a vida dele. Daniel foi parar na cova dos leões, porque ele tinha realmente uma intimidade com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, era alguém que se posicionava diante de Deus. Eu não vou me curvar, eu não vou me curvar. O meu Deus é o Deus de Israel, o meu Deus é o Deus que vai me manter, e se Ele me levar para a cova e eu morrer, louvado seja o nome do Senhor. Alguém que se posiciona, alguém que não se preocupa nem mesmo com a sua própria vida. Nós vimos isso na vida de Jesus. Jesus se posicionou. Jesus foi levado à cruz. Foi levado para a cruz porque Ele se posicionou. Alguém que não compactuou com a religiosidade da época. Alguém que olha para aquela situação e fala assim, eu não vou fazer parte disso. Eu vim para cá porque tem um preço a ser pago. Eu vim aqui porque tem um povo que espera ser liberto.
Eu vim aqui porque a única forma de trazer esse povo de volta para o meu Pai, para a minha presença, é entregando a minha vida, é derramando o meu sangue, é indo para a cruz. Jesus pagou o preço por se posicionar. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós temos nos posicionado? Será que você tem se posicionado na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sociedade onde você está inserido? Posicionamento. Deus nos chama para um posicionamento nessa manhã.